Olá, bom dia. Deus seja louvado. Gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus que está no Evangelho de João, segundo escreveu João no Evangelho de Jesus Cristo, né? Porque ele é o dono. João 1:29 vai nos dizer assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim, e eu não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Então João, ele começa nesse versículo, ele está nesse capítulo, ele está dando testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. E no início, ele começa dizendo assim, João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que se foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. João começa a dar ali testemunho do Senhor Jesus. E no dia seguinte, ele está dando no dia anterior, João é o João Batista, primo de Jesus, aquele que veio para estar abrindo caminho para Jesus. E ele está ali no deserto ensinando ao povo e falando a respeito, até porque as pessoas estavam curiosas para saber quem era o João, se ele era o Messias, se ele não era, quem ele era. E ali ele começa a falar de Jesus. Mas aqui no 29, no dia seguinte, ele vê Jesus. Jesus vem ao seu encontro. Você sabia que Jesus vem também, ainda hoje, ao meu encontro e ao seu encontro? Pois ele, nesta manhã, ele está vindo ao meu e ao seu encontro para anunciar os feitos dele através da sua palavra. E João começa a lhe dizer que Jesus é aquele, o Cordeiro. Nesta semana nós estamos comemorando, né, a Semana Santa, a semana, né, que no calendário cristão são duas datas importantes: a Páscoa e o Natal, aonde nós vemos e ouvimos sobre a crucificação de Jesus e o seu nascimento, que é no Natal, né? A gente comemora. Sabemos que Jesus não nasceu propriamente no Natal, mas nós comemoramos. Mas nesta semana nós estamos comemorando a Páscoa, onde nós vamos ver a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o meu e o seu pecado. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas Jesus veio para nos dar uma vida, e uma vida transformada, uma vida mudada. Ele é o nosso Cordeiro. Lá em Gênesis 22, Abraão, Deus abençoou Abraão com um filho, e Deus pede a Abraão o seu único filho.
Nosso Deus deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. E assim Deus pede a Abraão o seu único filho. Está lá em Gênesis 22, 7, do 8 ao 13. Nós podemos estar ali vendo e lendo, você pode ler o capítulo todo, que é muito importante. Começa assim. Abraão pegou lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Por que Abraão fez isso? Porque Deus pediu o filho dele, aquele filho a quem ele amava, aquele filho em quem era tudo para ele, era o filho com a esposa que ele amava. Ele não só tinha só Abraão, ele não só tinha Isaque, ele tinha Ismael também, mas Ismael era da serva, e Isaque era filho daquela mulher que ele tanto amava. Então era ali aquela alegria, mas Deus vem e pede para Abraão o seu filho. E Abraão, em obediência ao Senhor, ele obedece. Será que eu e você obedeceria o Senhor a esse pedido? Será que hoje eu e você temos obedecido por tão pouco? Deus às vezes pede um pouquinho do seu tempo. Deus às vezes pede um pouquinho que você pare para falar com Ele. E muitas das vezes, às vezes não damos ouvido. Mas Abraão fez diferente. Ele obedeceu. E aqui eles vão caminhando rumo aonde Isaque seria sacrificado. E Isaque já era um rapazinho e pergunta para o pai. Isaque vai, eles estão caminhando ali, e Isaque rompe o silêncio, como diz aqui no versículo 7 do capítulo 22. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai Abraão, eis-me aqui, meu filho, responde Abraão. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O menino está vendo ali a lenha, o fogo, e pergunta para o pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Quem vai ser esse cordeiro? Quem será? E eu posso imaginar Abraão com a sua voz embargada, dizendo, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois prosseguiram. Às vezes nós precisamos não dar a resposta quando somos indagados por algumas coisas, como agora Abraão foi indagado, e ele não podia dizer para o filho, é você, meu filho. Mas nós temos essa resposta em Jesus. E Deus proveu realmente o cordeiro para o holocausto de Abraão, mas hoje o cordeiro foi dado também para mim e para você. E esse cordeiro é Jesus, a qual sexta-feira nós estaremos comemorando a paixão de Cristo, aonde estará sendo celebrado, lembrado a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele é o meu e o seu cordeiro. Ele é aquele que se entregou por mim e por você. Para quê? Para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos receber a salvação. Porque no Antigo Testamento, o pecado, ele era transmitido para o cordeiro. Ali, a pessoa que pecava ia ali, botava a mão sobre o cordeirinho e era transferido aquele pecado, mas não era tirado.
Mas agora, com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, hoje, né? O pecado, ele foi tirado de todos aqueles que creem, como João vai dizer aqui na sua palavra, quando ele diz que todo aquele que crê em Jesus, só um minuto que saiu da página aqui, ele diz assim, mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador e Senhor na sua vida e crê no nome dele, Deus deu o poder, Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E por que serem filhos de Deus? Porque nós vivíamos desgarrados com o pecado de Adão e Eva no jardim. Nós perdemos o direito de estarmos na comunhão com Deus. Nós vivíamos desgarrados, nós vivíamos fazendo aquilo que o nosso coração desejava. Ainda hoje, né? Muitas pessoas fazem o que o seu coração deseja. Mas aquele que crê que Jesus Cristo o libertou, ele não faz mais o que o seu coração deseja. Pelo contrário, ele procura obedecer o que o Senhor fez. E o que o Senhor fez? Isaías 53:7 vai nos dizer o que o Senhor fez, para que fique gravado sempre em nossos corações os feitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 53:7. Isaías foi um profeta messiânico, e quem mais falou sobre o Messias. E 700 anos antes, Isaías já estava descrevendo todo o acontecimento que iria acontecer com Jesus. E ele começa assim, ele começa perguntando: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? E cá no versículo 4, ele vai dizer assim, 3, vamos começar no 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus foi muito rejeitado. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Mas eles não quiseram, não o aceitaram. E aí o que aconteceu? Deus abriu para nós, que lá naquela época, os gentios, aqueles que não conhecia e nem ouvia falar sobre Jesus. E nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. Você sabia que Jesus sabe o que é padecer? Talvez você não saiba disso, mas ele sabe o que é padecer. Ele sabe exatamente o que eu e você passamos e enfrentamos. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus veio para os seus e os seus o rejeitavam. Os homens daquela época, que eram os homens da lei, os sábios, os entendidos, não conseguiram enxergar que Jesus era o Messias prometido. Era o Emanuel, era o Deus no meio deles, era aquele que estava vindo para libertá-los, não de Roma, mas libertá-los das trevas.
do pecado, da morte. Mas eles não entenderam. E olha, continua aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Jesus tomou a minha e a sua enfermidade. Aquilo que estava sobre nós, ele tomou sobre si. E as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Quem olhasse para Jesus ali naquela cruz, com os cravos nas mãos, sangrando, com a coroa de espinho, ai, que aflição que ele está passando, que dor que ele está sentindo. Mas sabe por quê? Para que eu e você não sentisse essa dor. A dor que nós sentimos no mundo nem se compara com a dor que Jesus sentiu. Nem se compara. E ele não tinha pecado. Ele não tinha transgressão. Mas ele se fez pecado e por nós. E muitas das vezes nós nem o agradecemos por isso. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, para que eu e você pudéssemos ter paz. Se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus sempre dizendo: vá em paz, receba a paz, a minha paz eu vos dou. E não vou lá dou como o mundo a dá, porque muitas pessoas pensam que no mundo há paz. No mundo não há paz, não. No mundo tem aflição, dores, mas em Jesus você encontra paz. Sabe por quê? Porque ele é o príncipe da paz. E ele prossegue dizendo: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Olha aí, Isaías já estava falando do cordeiro. Jesus foi levado à cruz sem abrir a sua boca. Foi humilhado. Sofreu todas as transgressões. Ninguém se preocupou com ele. Até os próprios discípulos o deixaram. Mas ele não deixou de cumprir o seu propósito. Ele não deixou de obedecer o Pai, para que nós pudéssemos ter hoje uma vida, e uma vida com abundância. Uma vida abundante. Uma vida com alegria. Uma vida onde nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer hora e em qualquer lugar. Qualquer hora e em qualquer lugar. 1 Coríntios 5, 7 vai nos dizer assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Perdão, eu estou aqui em 1 Coríntios 5, 7, pulou aqui. 1 Coríntios 5, 7 vai nos dizer: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são. Sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, e nem com o fermento do mal,
e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Olha aí, joga fora o velho fermento, joga fora a maldade, joga fora o que houve no passado, né? No passado, o Senhor, ele resgatou o seu povo ali que estava aprisionado 400 anos no Egito, e a última praga, depois da última praga, ele pede para que eles peguem um cordeiro, e ali cada família Moisés ia ser passado sangue nos umbrais da porta, aquele sangue que saísse do cordeiro, e quando o espírito da morte passasse, eles não seriam mortos. Mas aqui está o nosso verdadeiro cordeiro, aqui está o nosso verdadeiro pão da vida, que é Jesus. Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer de mim não vai ter fome. Então, amados, que nós possamos estar buscando o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, que é Jesus. Jesus, aquele que morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter uma vida e uma vida abundante. O fermento, ele simboliza o pecado, e nós devemos jogar fora, nos limpar, nos purificar, através de quê? Da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos limpa. E lá em Hebreus, para nós podermos encerrar, vai nos dizer assim, Hebreus 7, 23 e 25. Hebreus 7, 23 e 25. Vamos começar no 22. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós lembramos da aliança do Senhor. Nós lembramos do que Deus fez pela humanidade. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode lavar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só, no Antigo Testamento havia os sacerdotes, e eles não podiam fazer nada por eles. Eles também tinham que pegar o cordeiro e transferir os seus pecados para o cordeiro. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não. Uma vez só, ele tirou o pecado. Ele tirou o pecado da humanidade. E hoje, Jesus morreu, ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E hoje ele está assentado à direita de Deus Pai. Sabe fazendo o quê? Intercedendo por mim e por você. Intercedendo por nós. Clamando por nossas vidas. E Jesus não parou por aí. Ele enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, que caminha conosco todos os dias. Aquele que recebe Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, tem o direito do selo, da marca, que é o Espírito Santo morando dentro de mim e de você. Por isso, meus amados, não perca a oportunidade. Receba o Cordeiro. Receba esse Cordeiro na sua vida. Abra o seu coração. Talvez eu não sei porque você se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje é o dia de você retornar e ser grato a Jesus, que recebeu após a sua obediência, morte e ressurreição, um nome que está acima de todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Oremos.
Pai querido e amado Deus, eu quero te agradecer pelo nosso Cordeiro. Eu quero te agradecer por essa obra maravilhosa que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigada, meu Pai. Desde Gênesis até Apocalipse, o Senhor procura trazer-nos para junto de Ti. Que não seja diferente hoje, que vidas se rendam aos Teus pés, que haja neste dia cura, milagres e libertação. Que o poder do Altíssimo envolva a cada uma dessas pessoas que estarão assistindo este vídeo. Em o nome de Jesus, liberta, Senhor, a humanidade da cegueira espiritual. Liberta, Senhor. Realiza a tua obra. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus seja louvado.